No Momento Cultural de hoje, nós vamos bater um papo super à vontade e conhecer um pouco mais da história do filho da dona Ana Lúcia e do seu Jaime, esse norte rio-grandense ilustre que há bastante tempo está estourado nas principais plataformas digitais e também nas rádios de todo o país. Aqui ao meu lado, eu converso agora com o Giannini Alencar, ele que é músico, é compositor, é cantor, é um artista completo, pode-se dizer assim. Giannini, você começou bastante cedo aí na arte. Que maravilha, obrigado pela oportunidade, enfim, de falar sobre a vida, sobre a arte. Comecei cedo, comecei aos 10 anos na minha cidade natal, Olho d'Água do Borges, onde eu comecei a mexer num teclado pequenininho lá. E logo mais eu conheci uma sanfona, meu avô com meu pai me deu uma sanfona de presente, ela não tinha esse lado aqui não, baixo. Ela tinha só o teclado, mas era uma sanfona. E aí eu comecei a mexer lá com esses 10 anos. Aos 13 eu fui para Mossoró, onde eu comecei a dar o pontapé inicial profissionalmente, digamos assim, onde eu conheci o conservatório, onde eu conheci Cláudio, que é o maestro da sanfônica de lá hoje, Uda Nunes, que foi a minha primeira professora, que me doou a primeira sanfona completa, e onde eu comecei a dar meus primeiros passos na música. Se quiser voltar, volta logo, amor. Tô com saudade do seu cobertor, daquele carinho depois do amor. Se quiser voltar, volta logo pra mim. Relacionamento é assim, se tem amor não existe fim. Volta logo, amor. Giannini, é redundante, é repetitivo falar que todo nordestino que sonha em alçar grandes voos aí na música tem como influência Luiz Gonzaga, mas você tinha ali lado a lado na sua cidade um grande nome também da música que é Dorival Dantas. Exato. Luiz é a base de qualquer artista nordestino, sanfoneiro principalmente. Então eu comecei bebendo da fonte da sanfona, eu não cantava antes, então eu comecei tocando mesmo. Eu sou um sanfoneiro que comecei a cantar depois. E aí a minha fonte sempre foi Luiz, assim, eu, como sanfoneiro, como música nordestina. E aí depois eu comecei a beber da fonte Dominguinho, Sivuca, toda essa rapaziada do lado instrumental sanfona. Até chegar em Dorival, que já é sobre arte como cantor, como artista posicionado, assim, é conterrâneo. E foi onde eu comecei a entender sobre essa parte de composição, a escrever minhas primeiras músicas. E aí foi onde tudo começou a acontecer. Então eu tenho duas grandes referências, que é Luiz Gonzaga, a nossa maior referência nordestina, e uma grande referência em casa, né? Dentro de casa, um grande ídolo que é cantor, sanfoneiro, compositor. E assim, segue como sendo uma das minhas maiores referências na música, até hoje, né? E como começou essa paixão pela música? E aí quando eu vi esse teclado lá na época de criança, né? Quase todos os meus amigos tinham esse teclado. E quando eu peguei esse teclado, que eu comecei a mexer, eu fiquei encantado com aquilo ali. É aquela história, quando as pessoas me viam no colégio, com uns 15, 14 anos, geralmente o jovem ele quer tocar um violão, uma bateria, mas a sanfona ninguém vê. Então na minha época ainda tinha uma cultura muito forte de que sanfona era instrumento de cego, de deficiente. E quando as pessoas me viam tocando sanfona, eu muito novo, porque eu comecei com 13, 14 anos, as pessoas se admiravam, mas como é que você se apaixonou pela sanfona? E é um processo meio sem explicação. Acho que o primeiro contato que eu tive com o teclado, que já é esse mesmo formato, eu me apaixonei pela música, então meus brinquedos começaram a ser brinquedos musicais. Era uma guitarrazinha que fazia um barulho, era um piano, então tinha tudo a ver com música. O meu universo musical começou muito cedo. E a sanfona foi a primeira vez que eu toquei com a sanfona. A mesma sensação que eu tive quando eu peguei o teclado foi a mesma que eu tive com a sanfona. E assim, foi a paixão à primeira vista. Eu já não... Enfim, aquela coisa me encantava. E eu comecei a dar esses primeiros passos. Quando eu cheguei na orquestra, eu conheci Jonas, que hoje é do Forró dos Três, com o pai dele, que é seu Jorge. Eles estavam tocando Asa Branca no dia que eu entrei na sala. Eu falei, que coisa... Aquilo pra mim foi uma cena de novela, assim, que tá fixado na minha memória para sempre. E até falei para Cláudio, eu quero tocar igual aquele menino ali, que era Jonas na época. E posteriormente eu comecei Asa Branca, enfim, comecei a beber dessa fonte. Mas foi uma paixão assim à primeira vista, sabe? E qual foi a primeira música que você conseguiu tocar, Asa Branca? É um marco, vamos combinar que Asa Branca é o dever de casa de todo sanfoneiro. Exatamente, Asa Branca, como a gente falou, a maior referência é Luiz, e Asa Branca não deixa de ser a nossa primeiro teste. Peraí, aprendeu? Toca Asa Branca, então tá sabendo alguma coisa. Em que momento veio a primeira composição? Aos 15 anos. Entrei na banda lá em Mossoró, chamada Forrozão Na Pressão, e aí eu já buscava algumas coisas e eu sempre gostei muito de escrever. E quando eu escrevo texto, nem sempre eles são musicados, né? Mas aí eu gosto de escrever, às vezes eu cito o que eu falo, hoje eu gravo mais vídeos falando o que eu escrevo e tal. E na época eu tinha escrito essa música que eu falei, não, isso aqui é uma música, então eu já escrevi música mesmo, não era um texto.
E eu fiz: você foi embora sem me dar satisfação. Eu vou sentir a sua falta, mas ficar chorando por você choro mais não. Meu coração se apaixonou, mas não teve culpa de ter sofrido assim. E depois eu fiquei pensando, mas que sofrimento era esse que eu nem tinha namorada na época? Como é que pode um cara de 15 anos com esse moído? Mas eu não quero mais chorar, não vou mais sofrer. Saia da minha vida que eu não quero mais você. Não quero mais chorar, não vou mais sofrer. Agora sou mais eu do que você. Essa é a minha. Não tinha namorada, mas embalou aí talvez a dor de cotovelo de muita gente. Aí é um detalhe importante falar sobre isso, porque as pessoas perguntam, Janine, sobre composição, quais suas inspirações e tal, né? E eu falo, geralmente as minhas inspirações são coisas que eu vivo e coisas que alguém me conta. Então você pode chegar para mim e tomar um café e você fala, Janine, eu passei por isso, e aquilo ali é um insight para eu escrever alguma coisa. A sua história de vida também serve como exemplo para que eu escreva qualquer coisa, entendeu? Ou alguma coisa. E Giannini Alencar. Por que Giannini Alencar? O nome é de um jogador de futebol, remete ao esporte mais popular do mundo. Quando o seu Jaime colocou esse nome, ele estava profetizando aí que você seria um jogador? Apostou errado? Rapaz, não sei, porque quando o pai falou, Giannini, eu fiquei, pai, por que Giannini? Por que Giannini? Porque eu comecei a juntar as peças. A Itália é o berço das melhores sanfonas do mundo, há muito tempo. A Itália tem tradição de sanfona, sei lá, 200 anos. E aí o nome Giannini tem o lance do nome do violão, que já é mais velho, acho que o violão já tem mais de 70 anos, a marca Giannini. Então eu já vim depois. E tinha tudo a ver com esse universo musical, mas pai, jogador de futebol. Ele falou, não, meu filho, na época eu era um jogador italiano que se destacou na Copa e tal. E eu achei o nome muito bonito e coloquei. E de fato eu não sei se a ideia de pai era que fosse um jogador. E aí veio essa parte musical assim que deu praticamente tudo certo. As pessoas perguntam muito sobre isso. É nome artístico? Não, gente, de fato, Giannini é meu nome mesmo, nome de batizado mesmo. Seu Jaime não errou. Não errou. Atirou no que viu e acertou no que não viu, Giannini? Ele acertou no alvo que ninguém viu, não foi? Ele viu o alvo ali, atirou e acertou no outro. E qual é a música que não pode faltar no show do Giannini? Essa aqui, ó. Todo aquele tempo que esperei pra te encontrar valeu. Surpreendeu, meu coração seu. Mais uma nossa. Todos os amores passados que a gente conviveu, amadureceu, meu coração seu. Me acalmei em seus braços, seu amor me acalma, alivia a alma. Você juntou os pedaços e depois reinventou nós dois. O nome da música é, ó, Agora Somos Um Só. É a música do Anjo. Anjo que tanto voou à procura de alguém que te fizesse feliz e fosse feliz também. O anjo encontrou amor e a tudo superou. O anjo foi feliz também, pois encontrou outro anjo. Amém. Quem chama o Gi não se arrepende. Não se arrepende. Forró tem, de sobra. E por que chama o Gi? É para dar uma abreviada, para dar uma enxugada, porque tá na boca da galera. E, na verdade, essa ideia da hashtag começou no início mesmo, porque hoje já tá mais popular, já é mais comum você criar hashtag. Na verdade, a hashtag não deixa de ser um slogan do artista ou de qualquer, de uma loja, sei lá, seja do que for. E quando surgiu essa ideia de slogan, eu comecei da hashtag, eu comecei a pensar, mas qual seria uma hashtag interessante para Giannini? Chama o Gi. Aí foi uma criação aleatória que eu gravei no CD e mandei esse alô. Chama o Gi. Aí ficou, rapaz, isso pode ser uma hashtag. E na época era a hashtag Chama o Gi, a gente divulgou pra caramba e criou esse conceito. E foi tão forte na época que as pessoas me chamavam de Chama o Gi, às vezes eu chamava de Giannini. Bora, Chama o Gi! Eu digo, opa! O E aí criou esse conceito. O importante é que tá no gosto do povo. E tá no gosto do povo. E aí criou essa ideia de chamar e tal. Chama o Gi, ficou. Graças a Deus até hoje. E em que momento... Mais de 15 anos, viu, esse negócio da hashtag? Mais muito tempo. Logo no início, assim, o lance de ser pioneiro em várias coisas, por exemplo, o primeiro sanfoneiro a participar de um reality show que foi em 2010, acho que há 14 anos atrás, imagina. E como foi essa experiência? E aí, eu morava em Mossoró, e dois amigos meus, Devinho e Everton, que era da banda Baculejo, eles
Janine, a gente vai escrever no Ídolos, um programa. Eu não tinha noção, assim, do que se tratava e tal. Não tinha muito convívio com TV, com nada, né? Já tava começando ali na música, dei os primeiros passos, mas a gente tinha essa vivência. E aí eles inscreveram a gente nesse reality. Na fila, porque foi o Ídolos na época, eu acho que o Ídolos era da Record, não lembro qual era a emissora. Sei que tem uma fila gigante, foi em Fortaleza, a gente ia todo santo dia para Fortaleza, manhã cedo. E a primeira audição era numa fila, num estádio, imagina, tinha, sei lá, 3.000 pessoas. Só que qual era um detalhe? Não tinha sanfoneiro, como eu te falei. Era muito jovem, galera com violão, tal, com flauta, mas não tinha sanfona. Quando eu peguei a sanfona na fila, o apresentador na época era Rodrigo Faro, falou, eu achei a sanfona. Ele parou o carro na hora, impressionante assim. O carro da emissora estava passando, quando eles viram a sanfona, travou assim. E confesso que era uma coisa diferente para aquele momento. Imagina, você ter 3.000 pessoas ali e não ter uma sanfona. E aí foi onde tudo começou. E aí eu comecei a viver essa experiência. Fui fazer a audição, a primeira audição, fui selecionado até São Paulo, que foi a segunda. E aí, chegando lá em São Paulo, eu me perdi um pouco lá com relação ao direcionamento, porque eu não tinha, né? Mas assim, foi um dos degraus mais bonitos da minha carreira, assim. Uma coisa, eu lembro como se fosse hoje, eu no ônibus, a equipe lá, eles colocam a gente no hotel, tal, tudo organizado. E eu nesse ônibus olhava assim, parecia cena de filme, né? Olhando os prédios de São Paulo assim, eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Era uma coisa muito mágica pra mim, a ficha não tinha caído daquele momento. Confesso que eu não me preparei, por isso eu não sabia. Foi uma coisa tão de surpresa que eu não tive preparação. Foi meio que tava lá. Tipo A sanfona já abriu muitas portas para você. Já abriu muitas portas. E é interessante falar sobre isso, que esse ano eu voltei com ela. Porque há 4 anos atrás eu teria a sanfona. Tive outros direcionamentos, enfim, eu lutei para chegar em outros escritórios mais posicionados e eu ouvi muito da boca das pessoas que eu não conseguiria chegar muito longe com a sanfona. Eu não consegui sair do Nordeste. Olha que loucura. E aí eu lutei tanto para estar naquele ambiente ali, eu, de uma certa forma, fui obediente. E teria a sanfona, fiz acho que quase 3 anos de show sem sanfona. Eu tocava um pouquinho no meu show, tipo 10 minutos, 20 minutos, pegava ali, fazia um forró e tal. E aí, onde eu chegava, as pessoas falavam, gente, tá faltando uma parte de você, tá faltando a sua característica. É muito forte isso. Sua identidade. A minha identidade. E aí, esse ano, 2020, o primeiro show foi no Réveillon desse ano. Fiz o primeiro show com sanfona e voltei pra casa, ó, graças a Deus. E hoje ela faz parte do seu show do começo ao fim. Começo ao fim. E aí, agora sim, eu tive que levar de uma certa forma, é aprendizado. Acho que todo mundo se perde na vida, na carreira. Às vezes a vida é isso, né? Nem sempre a gente vai acertar todas as vezes. E esse erro me fez enxergar quão importante ela é, não só para mim, porque faz parte da minha história, da minha identidade, mas como ela é importante para o todo, para o nosso estado, para o Nordeste, para o Brasil também. Então, assim, agora eu estou muito mais forte com essa causa na mão agora, de a sanfona vai para qualquer lugar. Então, se você viu eu gravando com um funkeiro, você vai ver eu tocando sanfona com ele, entendeu? Você se sente mais seguro com ela na mão? Mais seguro, mais seguro. E uma vez o Dominguinhos falou assim, sabe por que qual a diferença da sanfona? Que ela me protege, e de fato ela está aqui protegendo a gente. Além de se sentir mais seguro, eu me sinto mais protegido também. Então é outro Você eu falou venho mais forte agora. Você falou em reality e foi através de um reality que deu um boom também na sua carreira aí com uma frase que Não levanta a cabeça, princesa. E rolou, e deu música, ou quem veio primeiro? Não, a música foi primeiro. A música foi primeiro. A frase estourou no BBB de 2018, a música já existia em 2016. Foi meu primeiro DVD gravado lá na minha terra, Olho d'Água. E nesse DVD eu coloquei Levanta a Cabeça Princesa, que era uma das apostas do tempo. Inclusive ela era a primeira música do DVD. E a frase veio depois. E é interessante falar, entender esse momento, porque como as coisas, em 2018, a gente já estava na era do meme rápido, né? Hoje você vê, um meme estoura na internet ali, se for um bom meme, ele dura 3 dias. É muito rápido as coisas. Você escuta, a gente está com muita informação ao mesmo tempo e uma coisa não consegue durar muito tempo. Isso faz parte do processo de evolução, enfim. Mas o meme já estava, quando o meme estava pronto, era 1h30 da manhã, a música já existia. Porque não daria tempo fazer uma música para aquele momento ali, talvez eu não pegasse o timing. Música de 2016, o meme chega 2 anos depois, em 2018, estamos em 2024 e tem Levanta a Cabeça Princesa. Não vai sofrer pelo cara, a menina sabe ser princesa, tem vergonha na cara, disso eu tenho certeza, véi. Joga esse cabelo, que o clima tá bom, bota a saia, curte e vem a vibe desse som. Pode vir poderosa, quanto mais atrevida, fica mais maravilhosa. Pode vir mais decidida, chegando, aquela maldade, quem sabe ser princesa, não perde a majestade não. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Olha o Geninho. Levanta a cabeça.
cabeça, princesa, se não a coroa cai. Chama o Gi, chama o Gi. Levanta a cabeça, princesa, se não a coroa cai. Fé em Deus, cabeça erguida, ó. Levanta a cabeça, princesa, se não a coroa cai. Agora, a pergunta que não quer calar. Onde o Gi estava com a cabeça quando fez essa música? Foi um incentivo ou para mostrar que o orgulho pode cair, o orgulho da mulher pode cair também? Na verdade, a ideia dessa música é justamente essa. É sobre hoje está muito mais forte a causa do empoderamento, toda aquela história. Mas é interessante falar sobre isso também, porque a gente falou sobre o primeiro sanfoneiro no reality, a primeira ideia da hashtag. Então, quando eu comecei com a hashtag Chama o Gi, não existia um movimento de hashtag. No reality, da mesma forma. Essa ideia do empoderamento foi lá no início mesmo, na base. Que eu falava, quem sabe ser princesa não perde a majestade, levanta a cabeça princesa. A ideia da música é justamente empoderar de maneira mais efetiva. Porque na época as pessoas tinham medo de falar esse assunto, as mulheres eram mais retraídas. E foi onde a gente começou, que eu falo projeto Giannini como projeto geral, musical, comecei a defender essa causa, de falar sobre essa levanta a cabeça, não desista e tal. E inclusive a frase está em cima disso. Quando a Jéssica do BBB na época falou a frase, era justamente em cima de uma situação como essa. Ela estava em meio a uma turbulência de informações e emoções ali naquele momento, falou, não, tenho que levantar a cabeça. Vamos levantar a cabeça erguida e vida que segue. Então tem mais uma mensagem aí de otimismo. Exato. E aí a ideia da música é justamente ir um pouco mais além, não se travar pela situação que você vive. Claro que tem, se for pegar a letra realmente como foi escrita, não vai sofrer pelo cara, a menina sabe ser princesa, tem vergonha na cara, de certeza, joga esse cabelo que o clima tá bom, bota a saia curta, vem na vibe desse som, era tipo... É levantar a cabeça, levantar a poeira e dar a volta por cima, literalmente. Exatamente, a ideia é essa. E hoje a música não tem tanto meio termo quanto antigamente. Hoje é na lata, é direto, a mensagem tem que ser curta e grossa, porque o tempo está passando muito rápido. Exato. O ciclo, na verdade o relógio, eu estava falando sobre isso esses dias. Eu não lembro com quem foi, mas eu estava falando que as pessoas falam que o tempo está passando muito rápido. O tempo não está passando rápido, o tempo passa do mesmo jeito. O ano passado foi igual assim antes, a hora não muda, não tem como você adiantar, o dia de hoje vai ser mais rápido que o de ontem. Não, é 24 horas. O que passa é justamente como a gente está conduzindo a vida, está tudo muito mais rápido. Isso faz parte da evolução. Você vê que hoje estamos presos a 15 segundos de tela, então as músicas hoje elas precisam ter esse formato. E eu estava até comentando isso ontem, estava gravando um trabalho, e eu falei, artistas que eles não se adaptam à realidade, eles terminam ficando ultrapassados, porque não tem a ver, eu vou perder minha essência, eu vou... Não, é uma ideia de você se adaptar à realidade atual. Então assim, eu ter que escrever uma música em 15 segundos, não é que minha música não tenha valor, eu estou me adaptando a uma geração que só vai consumir 15 segundos dela. Então assim, mas o que é que eu faço como artista? Dentro da música existem partes que... Então é um exemplo muito importante, eu não sei se está na sua pauta sobre essa música, mas recentemente eu fiz uma música assim, que Deus me livre da maldade alheia, que Deus me livre de energia ruim, que Deus me livre de quem torce contra, de quem pelas costas fala mal de mim. Sabe quantos segundos tem essa estrofe? 15. Mas a música fala que eu possa ser exemplo para quem sofre, que eu seja colo quente a quem precisa, que meu abraço forte e verdadeiro desate o nó de vida indecisa. Sabe quantos segundos tem essa? 15. Mas são 15 segundos que despertam o interesse do internauta para acompanhar toda a história. Isso. O que é interessante falar sobre esse tema? Porque independente da gente ter que focar em 15 segundos, que vão ser os 15 segundos assistidos, isso não implica dizer que eu tenho que acabar o resto da minha música. Que só 15 segundos tem que ser bom e o resto tem que ser ruim. Porque o que a galera fala? Não, tem que preparar para o refrão, a galera só vai ouvir o refrão da música. Não, mas e o resto da música? E os arranjos iniciais? Será que alguém está precisando ouvir um toque de uma sanfona bacana no início? Então, eu particularmente tenho todo esse cuidado. Eu tenho 15 segundos para que as pessoas assistam. Mas se minha música tem 3 minutos, eu trabalho para que cada 15 segundos que você escolher assistir ou ouvir, vão ser 15 segundos interessantes. Você já percorreu praticamente todo o país a partir da sanfona. E, inclusive, compôs para grandes nomes da música. E como foi compor para Wesley Safadão? Lá no início, tudo começou. E falando sobre esses degraus, tipo, reality é um degrau,
como entender esse processo? O reality é um degrau que me posiciona como artista. Safadão gravar uma música minha me posiciona como compositor, entendeu? Então a gente precisa de... A gente vive na sociedade de aprovação, isso é óbvio. Tem que separar, né? É. Quer dizer, são dois mundos, né? São dois mundos diferentes. Então, Genine, o que acontece hoje? Isso é hoje, não? Safadão gravou minha música em 2009, acho que tem o quê? 15 anos atrás, imagina. Aonde eu chego, a mulherada encosta, eu ligo o som do paredão e a galera gosta. Tô badalado, tô pipocado, eu sou estilo desenrolado. Tem mulher, aonde eu vou. Parece um tema besta, mas o que é interessante falar sobre isso? Na época, 15 anos atrás, foi onde tudo começou. Som de mala de carro em posto de gasolina, a galera se reunia para ouvir um paredão, porque não existia, né? Antigamente, há 15 anos atrás, não tinha paredão de som. Então foi justamente foi um divisor de águas essa música. Por isso que é um sucesso, é um fenômeno. Uma música que tem características simples, de 4 acordes, com tema, parece um tema fútil, mas na verdade era um tema cultural. Começou uma nova cultura de comportamento de som automotivo, de pessoas que iam para o posto de gasolina curtir com as meninas ali. Então ela veio com toda essa força comportamental social, digamos assim. Então gravar para ele foi mais um divisor de águas. Porque eu já tinha várias músicas legais, assim, que a galera ouvia, pô, que música bacana, mas eu não tinha aprovação de alguém maior para falar assim, a música do cara é boa. A certificação. Exato. Aqui é o certificado, amigo. Você pode compor para um outro cara. E assim foi acontecendo. Só que isso é interessante, que depois do Safadão eu não tive acesso mais a colocar nenhuma... Enfim, falei na época com Raí, mostrei várias músicas, ele ia gravar na época do Saia bem pra caramba também. Vários outros artistas que eu conversava. E aí eu esqueci esse lado compositor e comecei a focar no meu artístico, para chegar onde eu estou hoje. E aí eu fiquei meio desassistido com relação a essa movimentação compositor. E agora eu comecei a acender de novo. Há 2 anos atrás eu comecei a catalogar todas as músicas que eu escrevi, acho que são mais de 200, pra você ter ideia. E comecei a separar todas, registrar direitinho. E para começar... Importante, né? Claro, porque eu entendi que eu posso fazer parte da vida das pessoas através da minha arte como artista e posso fazer parte da vida das pessoas através de outros cantores que cantam em minha obra também. Ainda dá aquele friozinho na barriga quando você escuta o apresentador chamar seu nome e vê aquela movimentação toda, 20, 30, 50 mil pessoas? Dá sim, dá sim. Essa emoção ela é particular de cada momento. Por mais que você crie uma vivência, claro que eu não tenho essa vivência que eu tenho hoje de falar com câmera. Acho que é uma deficiência, não deficiência, mas é uma dificuldade, às vezes um processo meio mais complicado para quem não tem, né? Não exercita muito. E eu comecei a me policiar com relação a isso, até no palco também, porque às vezes o nervoso termina interferindo na sua apresentação, você termina... E aí, mas cada momento é particular. E aí é como a gente gravar um CD, gravar uma música, cada música é um filho. Então cada show para mim também é uma nova vivência, uma nova experiência, digamos assim, que dá um friozinho na barriga, assim. Dependendo também de como você se prepara para aquele momento ali e tal. Tem shows que eles fazem parte, vou citar o exemplo, por exemplo, um Pingo da Meia-Dia do Mossoró. É um show que é muito importante estar ali, porque faz parte, não é apenas um show comum. Qual a diferença de show comum? Todos os shows não são iguais, Janine? Não, todos os shows eu faço com a mesma emoção que eu faço um, eu faço o outro, mas existe um significado diferente daquele momento. É onde eu comecei, dei os primeiros passos com a orquestra de sanfonas. A gente começou aquela ideia do Pingo da Meia-Dia, era só duas quadrilhas juninas, a gente da orquestra, o pessoal das secretarias na rua. Não tinha 200 mil pessoas lá. Imagina, você vê 200 mil pessoas hoje. E como é tocar em casa? Tocar em casa, a responsabilidade é maior? É maior. E aí, outro fato importante na carreira do Genine. Eu sempre quebrei esse paradigma de que santo de casa não obrava milagre. Todo mundo fala, santo de casa não obrava milagre e tal. Eu sempre fui muito bem abraçado, onde eu saí de Olho d'Água, fui para Mossoró. Sempre me abraçaram muito bem em Mossoró. E quando eu vim para... Hoje eu moro em Natal, há 6 anos, sempre me abraçaram muito bem aqui. Então eu performo no estado há 15 anos. Genine é um artista que performa bem no estado. Meu São João eu tive 22 shows, do São João do ano passado. Desses 22 shows, acho que 18 shows foram no RN, imagina. Você mora em Natal, é de Olho d'Água do Borges, mas está em casa no Rio Grande do Norte todo, que onde chega é bem recebido. Exatamente. E é por isso que eu falo, eu me sinto feliz por isso também, de ter essa responsa de falar assim, não, que bacana que eu sou bem recepcionado onde eu estou, né, na minha casa. Janine, tem um estado do Brasil onde o público é mais caloroso ou é tudo ali equilibrado? Não, depende da relação do seu sucesso, né? Mas hoje, para mim, é um RN, não tem pra onde correr.
Se você chegar em qualquer lugar do RN, do Oeste, desse pro região Oeste, vai, Seridó, região Potengi, Mato Grande, qualquer região, Seridó, onde você vai, você fala sobre Giannini, sobre esse. Nada melhor que a nossa casa, né? Nada melhor que a nossa casa. E O pessoal prova vivo disso. Exatamente. E uma música, no comecinho da nossa conversa, eu perguntei qual a música que não pode faltar no show do Giannini Alencar. E você tocou já logo no comecinho, bem literalmente no começo de tudo. Mas tem mais uma que o público diz, toca essa, toca aquela. A história de Giannini sobre músicas começou com... A primeira música foi essa que o Safadão gravou, e eu gravei também no meu primeiro disco. Isso na época era Forró Danado, o nome do projeto. Que era um projeto de quadrilha junina, era um regional de quadrilha junina, que era Forró Danado de Bom, que era a música de Luiz. E aí quando a gente foi registrar, o projeto começou a crescer, comecei a tocar aniversário cozinhando, calorada, não sei o que, aí teve que profissionalizar o negócio. Quando a gente foi registrar o nome, não podia, porque já... Não, era o nome da música e tal, aí a gente tirou o de Bom e ficou Forró Danado de Giannini. E eu gravei esse primeiro disco, veio essa música, depois veio essa do Anjo, que é o meu maior sucesso comigo, então assim, onde você chegar no estado, as pessoas vão cantar essa música. Depois eu Levanto a Cabeça Princesa, e do trabalho novo, tem uma música... E aí tá legal, eu tô tentando lembrar aqui dos discos que eu gravei, acho que são uns 10 ou 12 CDs. E cada um eles são importantes. Estilo é uma das músicas importantes que não pode faltar no show. Toca lá pra gente. Quando eu chego, a mulherada de corte safadão, liga o som do paredão e a galera gosta. Tô badalado, tô pipocado, eu sou estilo desenrolado. Tem mulher, aonde eu vou, eu sou estilo namorado. Se tem mulher, aonde eu vou, eu sou estilo namorado. Eu sou estilo namorado, eu sou estilo. E aonde tem mulher eu vou, sou estilo namorado, eu sou estilo. Vai, Giannini. Pois é, não tem como não curtir o som do Giannini Alencar e sabendo das histórias, das curiosidades desse artista genuinamente potiguar, não tem como não seguir nas redes sociais, não tem como deixar de ir ao show. E a gente encerra o Momento Cultural de hoje com mais música, com essa promessa da nossa música que está estourada aí em todo o país. Giannini Alencar. Maravilha! Chama o Gi! Que Deus me livre da maldade alheia, que Deus me livre de energia ruim, que Deus me livre de quem torce contra, de quem pelas costas fala mal de mim. Que eu possa ser exemplo pra quem sofre, que eu seja colo quente a quem precisa, que meu abraço forte e verdadeiro desate o nó de vida indecisa. Deus me proteja quando eu sorrir, Deus seja colo quando eu cantar, que Deus me guarde no meu ir e vir, guie os meus passos por onde eu passar. Deus me proteja quando eu sorrir, Deus seja colo quando eu chorar, que Deus me guarde no meu ir e vir, guie os meus passos por onde eu passar. Momento Cultural com o Giannini. Obrigado, meu primo. Valeu, parabéns, Deus sucesso. abençoe. Amém. Sucesso. Valeu.